certo? A aula está sendo gravada. Boa noite mais uma vez, tá certo? Boa noite, Francisco. Boa noite, Osineide, né, que estão aqui presentes. Esse é o nosso segundo encontro síncrono, né, da disciplina Criança, Linguagem e Matemática. E hoje a gente, né, esperava uma participação um pouco mais efetiva, tendo em vista que nessa unidade a gente tem unicamente como avaliação a prova presencial, né? Eu sei que para muitos é complicado, né? Todo mundo tem suas demandas, mas, né, é importante que vocês assistam a gravação posteriormente, né, para que vocês se preparem para a avaliação, que vai ser no dia 8 de junho. Então, esse segundo encontro síncrono, eu vou basicamente falar um pouco sobre o que a gente viu na unidade, né, o que foi discutido, sobre os vídeos um dos vídeos que eu projetei, né, é sobre a BNCC nos anos iniciais, ou na educação infantil, desculpe, e vou retomar a discussão sobre as perguntas que eu lancei no fórum, né? Muita gente não participou do fórum, né? Justamente pelo fato de não ser avaliativo, mas eu vou retomar as perguntas, né, e a discussão que a gente deveria ter tido no fórum. Eu não vou falar sobre a BNCC, até tinha pensado, mas como eu já fiz uma aula gravada sobre ela, caso vocês tenham alguma dúvida, né, vocês podem consultar os ideias ou a gente marcar em outro momento, para que vocês possam, né, podem enviar mensagens para nós, para que a gente possa estar tirando essas dúvidas. Então, hoje eu vou me ater a essas perguntas, né, que foram 4 perguntas que eu deixei lá no fórum, para que a gente interagisse sobre o ensino infantil, né, a matemática na educação infantil. Então, nós temos aqui 4 perguntas norteadoras. Né? Então, eu vou começar na ordem que elas estão aparecendo e discutir um pouco sobre cada uma delas, né, alguns aspectos. Então, na primeira, né, a primeira pergunta, ela se direciona para os desafios para o ensino de matemática na educação infantil. Né? Então, um dos desafios, né, que a gente pode apontar para o ensino de matemática na educação infantil é o desenvolvimento cognitivo, né? Então, nessa faixa etária, né, se a gente remeter à psicologia da educação, né, a gente vai ver, a discussão de Piaget, ela traz um pouco disso, né? Então, a gente vai ver que as crianças, elas, nessa faixa etária, elas estão em diferentes estágios de desenvolvimento cognitivo, né? Então, elas estão, geralmente, transitando do estágio pré-operacional para o estágio operacional concreto, né? Então, isso quer dizer que elas ainda estão desenvolvendo a capacidade de pensar logicamente, né? E pensar de maneira abstrata. Então, esse limiar entre um estágio e outro, né, ele pode se tornar um desafio, né, para ensino de matemática na educação infantil. Então, não sei o que foi isso. Vocês ouviram um barulho? Oi, Maria Edneuza, aqui. Ok. Ela tentou acesso. Ah, tá. Ela conseguiu entrar? Eu não estou visualizando ela aqui. Deixa eu olhar aqui, com licença, para aqui um pouco. Está aguardando. Parece que estão aguardando. Permitir. Coloquei aqui permitir todos. Pronto, conseguiu entrar. Seja bem-vinda, Edneuza. Eu já comecei a discussão, tá certo? Eu vou retomar só do ponto que ela está sendo gravada. Não sei se ela está ouvindo. Eu acho que ela não está acompanhando. Edneuza, se você estiver escutando, você poderia colocar uma mensagem no chat para a gente saber. Está conseguindo me ouvir, professor?
Estou, Francisco, agora estou ouvindo. Pronto, eu estou aqui. É porque eu tô com esse meu microfone tá um pouco complicado. Eu entrei pelo celular e aí deu certo agora. Mas se caso eu não falar, eu estou aqui na aula, viu? Ah, não, tá certo. Tá bom? Eu estou só falando com a Edneuza porque aqui para mim aparece, sabe quando vocês estão com um microfonezinho, então eu não sei. No caso dela não aparece nem microfone, nem o símbolo de áudio. Então eu acho que ela não está ouvindo a gente. Eu acho que ela não está na sala. Ou ela não está na sala, eu não sei. Mas ela está aqui no. Aparece o ícone. Agora, na verdade, talvez ela não esteja conseguindo ter ativado o microfone, né? Para falar a questão do áudio. Mas nem para ouvir, porque quando fica o símbolozinho o símbolozinho do fone de ouvido é porque ela está escutando, e aqui não aparece nada, aparece em branco. É como se ela não tivesse aqui. Então ela não consegue interagir. Não sei se ela está com alguma dificuldade. Deixa eu só verificar aqui a página do Moodle para eu ver se ela mandou alguma mensagem, tá certo? Até aqui ela não mandou nenhuma mensagem, não. Então, não sei, eu vou continuar, tá certo? Qualquer coisa. Bom, então, novamente. Novamente, foi. Deixa eu ver. Está aguardando sua aprovação. Diz assim, entrou na sessão, está aguardando sua Eu aprovação. já permiti. Aqui. Eu já permiti. É porque ela precisa escolher a opção de áudio ou somente ouvir. Senão ela não consegue entrar na sala e interagir. Não sei o que é que está acontecendo. Eu permiti aqui já 2 vezes, mas não está dando certo. Não sei se a conexão dela está ruim. Bom, então, continuando aqui, né? Então, essa primeira parte, né, do desenvolvimento cognitivo pode se tornar um desafio, né? Então, adaptar, por quê? Porque fazer essa adaptação para o ensino de matemática, né, na educação, na educação infantil, ela pode ser desafiadora considerando essas diversas fases de desenvolvimento cognitivo da criança. Um outro desafio, né, que pode ser colocado é o engajamento e a motivação. Então, você manter crianças, né, em idade de desenvolvimento ainda, né, que estão, na verdade, ali entre esses estágios iniciais de desenvolvimento, né, motivadas, interessadas durante atividades matemáticas, elas pode ser um desafio grande, né? Então, elas precisam ver que essas atividades elas têm que ser relevantes, né, para elas, certo? Para encontrar prazer no processo de aprendizagem, né? Então, isso requer do professor diversas estratégias, né, que sejam educativas e que sejam divertidas, né? Porque para envolver uma criança, a atividade ela precisa ser prazerosa. Então, quando a gente propõe, por exemplo, né, no vídeo anterior, na aula gravada, na web aula, eu falei sobre isso, de atividades com massa, atividades com medição, mas que elas possam usar diferentes instrumentos, usar o próprio corpo como referência, né? Isso, por meio de brincadeiras e desafios, pode ficar mais interessante. Outro desafio que eu posso apontar, né, é a variedade de habilidades. Então, as crianças elas apresentam uma grande diversidade em termos de habilidades e conhecimentos prévios. Então, é preciso a gente fazer um planejamento que atenda a esses níveis de competência. Isso aí pode se tornar um desafio para o professor. Outro desafio são os próprios recursos didáticos, né, a disponibilidade e a adequação desses materiais, né? Então, faltam alguns materiais que sejam apropriados. A gente tem que tomar cuidado
tanto com relação ao conteúdo, como em relação ao próprio manuseio, né? A gente está lidando com crianças ainda em fase inicial. Então, essas crianças, elas querem pôr objeto na boca, elas pegam o objeto com a mão, ela não sabe se aquele objeto pode perfurar ou não. Então, essas escolhas, o professor tem que ter bom senso, no sentido de não usar material tóxico, né, que a criança possa pôr na boca e ingerir. Então, isso é uma atenção que a gente tem que ter. E ter um apelo visual, porque nessa idade elas também o visual ele se caracteriza muito, né, para a criança, assim como a funcionalidade, manipulação de objeto, né? Então, o concreto, né, apesar dele ele se distinguir, ele deixar de acontecer em certa fase, né? Mas ele permeia quase toda a educação infantil, né? Então, essa manipulação ela é importante. Outro desafio que a gente pode apontar, não só em relação aos alunos, mas em relação aos professores, é a própria formação, né? Então, nem todos os professores eles têm formação específica para ensinar matemática de maneira eficiente na educação infantil, né? Então, isso pode resultar em uma abordagem ou não adequada ou que seja pouco interessante. Considerando que a formação do pedagogo, quando eu coloco pedagogo, quando eu coloco vocês de educação do campo e também os licenciados em pedagogia, né, tem que abarcar várias áreas de diferentes campos, né? Às vezes a gente, de fato, fica com uma lacuna na formação, isso é muito comum. Então, passando para a segunda pergunta, né, como é que a gente pode tornar a matemática um pouco mais interessante e significativa, né, nessa fase? Um dos pontos é a aprendizagem lúdica, né? O lúdico ele é importante, né, para incorporar jogos, atividades lúdicas que envolvam conceitos matemáticos, né? O jogo de tabuleiro, quebra-cabeça, atividade de contagem, né, com brinquedos, utilizando brinquedos, agrupamento de diferentes tipos de brinquedo, manipulação de argila ou massa de modelar. Então, essas são estratégias que a gente pode utilizar para trazer um pouco do lúdico para essa realidade, né? Então, isso pode ser um caminho. Outro ponto é a contextualização com a realidade que a criança vivencia, né? Então, é importante que a gente relacione esses conceitos com o dia a dia delas. Essa contagem com brinquedos, por exemplo, ela é importante, né? Para que a criança ela saiba identificar, classificar, que é uma atividade matemática, né? Você agrupar grupos de carros. Dentro de carros, a gente tem carros de diferentes tamanhos, de diferentes cores. Que grupos a gente pode formar? Né? A gente pode classificar por cor, a gente pode classificar por tamanho, né? E essa atividade de classificação é uma atividade matemática. Nem sempre a atividade matemática ela envolve o cálculo de alguma coisa, né? A gente tem às vezes, essa percepção, né, errônea de que falar de matemática é falar sempre de operacionalização. A gente tem que realizar uma operação para que aquilo seja reconhecido como atividade matemática, mas não necessariamente, né? Esse processo de classificação de objeto, né, de contagem, ele é muito importante para caracterizar a atividade básica da matemática, porque a partir daí a criança ela vai ampliar essa capacidade em outros contextos, né? Ampliando a classificação, por exemplo, de brinquedos em diferentes grupos, o que ela está fazendo? Ela está organizando conjuntos finitos, conjuntos de objetos, que mais na frente vão se tornar números, né? De diferentes conjuntos, diferentes. Então, isso é importante. Outro ponto é a utilização de histórias ou contação de histórias, né? Então, a gente adaptar ou criar histórias que integrem conceitos matemáticos são importantes, né? A contagem de história ela é muito relacionada à parte de linguagem, né, materna, quando a gente quer trabalhar a língua portuguesa. Mas a gente viu na primeira unidade que a linguagem matemática ela é muito importante nesse desenvolvimento. Então, trazer alguns aspectos, né, de tempo, de idade, a ideia da própria contagem para uma história, né, pode ficar interessante, né, e pode trazer uma contribuição, né, em termos de método e
torna a matemática mais significativa. Então, usar personagens que resolvem problemas usando matemática pode chamar a atenção das crianças e tornar essa aprendizagem mais significativa. Outro ponto são as tecnologias educacionais, né? Então, usar aplicativo, jogo digital, né? Muitas crianças hoje têm contato com os objetos digitais, recursos digitais, né? As crianças, elas já praticamente nascem com o celular na mão. Algumas não, por restrição dos pais. Alguns pais acham que o contato com a tela muito cedo pode prejudicar, mas, por outro lado, a gente pode tornar esse contato com as telas significativo, né? Então, usar aplicativos e jogos digitais que promovam uma aprendizagem interativa, né? Então, tem muitos recursos digitais voltados para crianças, jogos principalmente, né, que ensinam matemática de maneira divertida e envolvente. Passando para a terceira pergunta, certo? Quais são as melhores práticas para o ensino da matemática na educação infantil? Se tratando de prática, uma das perspectivas que a gente pode apontar é a interatividade e participação ativa, né? Então, envolver as crianças em atividades práticas que permitam a manipulação de objetos, experimentação, construção, né? Pode fazer com que elas tenham uma melhor compreensão desses conceitos. Então, isso pode incluir atividades como construção de formas, né? Ou seja, elas podem recortar, né? Ou elas podem classificar, você pode trazer já as formas cortadas, né? O interessante é que a criança, claro, ela numa fase mais à frente, já com 4 anos, em que ela saiba manipular um objeto cortante, né? Com a tesoura sem ponta, ela possa, por exemplo, ver que no próprio corte isso já denota uma característica da forma. E quando eu falo forma, eu falo do objeto plano, não do objeto espacial. Era isso que até que eu estava discutindo hoje com a Zineide à tarde, né, quando a gente foi discutir a aula de hoje, é que a gente precisa caracterizar a importância, ou a diferença, desculpe, de materiais planos e espaciais, né? Eu falo lá no outro vídeo, sobre a importância de materiais, de construção de materiais espaciais, de sólidos espaciais, com massa de modelar ou argila, por exemplo. Só que a massa e a argila, elas constroem sólidos maciços. E em matemática, o sólido geométrico, por definição, ele é, entre aspas, oco. Porque se tem a ideia de que eu posso planificar esse sólido, ou seja, eu posso abrir ele, né, e colocar ele sobre uma superfície que a gente chama de plano, né? Quando a gente faz isso, a gente tem o que a gente chama de formas geométricas, né, ou figuras planas. São os triângulos, os quadrados, os retângulos, os círculos, né? Então, no próprio corte do objeto, quando a criança estiver lá, você pode trazer uma folha com várias formas, e nessa folha a criança ir cortando, por exemplo, o objeto. O corte para um objeto redondo, né, ele é diferente para uma figura que tenha, em termos menos científicos, pontas, que a gente chama de vértices, né, que são os triângulos, os quadrados, né, as figuras que não são circulares, elas têm esses vértices e isso, né, pode ser percebido nessa manipulação. Então, essa atividade da participação ativa ela é muito importante. A diferenciação do ensino é outro ponto, né, prático que pode melhorar, não uma prática que pode melhorar o ensino de matemática. Como assim? A gente pode criar atividades adaptando às diferentes necessidades e níveis de desenvolvimento. Eu sei que numa realidade de sala de aula diversa isso é muito complicado de fazer, mas a gente pode tentar trazer várias opções de atividades para que a gente identifique como cada criança se adapta a elas. Quem desenvolve mais rápido, quem desenvolve mais devagar. Isso pode ser tomada como uma avaliação diagnóstica, para que a gente faça esse mapeamento. A partir dessa avaliação, a gente já pode começar a propor atividades mais desafiadoras para aquelas crianças que desenvolvem mais e trazer as atividades que precisam um pouco mais de atenção para aquelas crianças que precisam ainda chegar no mesmo patamar que as outras, né? Então, a gente precisa ter também essa sensibilidade.
Outro aspecto é o ambiente de aprendizagem, né? A gente precisa criar um ambiente de sala de aula estimulante, com muitos materiais manipulativos, jogos educativos e recursos visuais. O apelo visual é importante. A colaboração com a família também é outro aspecto importante para qualquer disciplina, não só para matemática, né? Então, envolver os pais, cuidadores no processo educativo, né? A gente dando orientação de como eles podem auxiliar, né? Fazendo atividades simples em casa, como contar objetos durante algumas tarefas, né? Identificar formas em ambiente, né? No local que elas estejam, né? Fazer esse tipo de exercício com as crianças é importante também, né? Em casa. E um quarto aspecto, né? Que é como a gente pode utilizar a base, a BNCC, como guia para o ensino de matemática na educação infantil. Então, um primeiro aspecto para essa pergunta é o alinhamento curricular, né? A BNCC ela fornece diretrizes claras sobre os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento para cada etapa da educação infantil. Então, a gente viu no outro vídeo que essa subdivisão ela é chamada de campos de experiência. Então, a gente tem para cada campo de experiência habilidades específicas. Então, utilizar essas diretrizes para planejar o currículo já garante que o ensino ele vai estar alinhado com as expectativas de aprendizagem a nível nacional e com as necessidades de desenvolvimento das crianças. Outro ponto para essa pergunta é o desenvolvimento de competências. Né? O que são as competências? A competência é um conjunto de valores, atitudes, né, que as crianças precisam desenvolver, né, para elas conseguirem chegar nas habilidades. Então, cada competência ela tem um conjunto de habilidades associada a ela. Né? Então, focar nas competências gerais e específicas, né, descritas na BNCC, ela, como o desenvolvimento do pensamento lógico, a capacidade de resolver problema, a compreensão de conceitos matemáticos básicos, né, como números, formas, medidas, né, pode auxiliar, né, e trazer a BNCC um pouco para essa realidade do planejamento docente. O planejamento de atividades, né, a partir das orientações da BNCC, utilizá-la para planejar, né, pode incluir questões interdisciplinares, né, como jardinagem, medição, né, contagem de plantas, culinária, medição de ingredientes. Então, algumas questões importantes. Outro aspecto, e o último, certo, é a avaliação formativa. Né? Então, implementar estratégias de avaliação contínua, né, conforme orientações, né, da BNCC, pode auxiliar também a trazer a BNCC para esse ensino de matemática na educação infantil. Então, isso envolve observar as crianças durante as atividades, registrar o progresso delas, utilizar essas informações para ajustar práticas pedagógicas e apoiar também o desenvolvimento individual de cada criança. Certo? Então, são esses aspectos, né, nessa primeira parte da aula que eu queria discutir com vocês e que são importantes, certo? Alguma pergunta até aqui? Não sei. Professor, está me ouvindo? Estou ouvindo, sim. Não é bem uma pergunta, é só uma colocação. Eu não sei se ela cabe aqui. A gente está pagando uma disciplina de criança, linguagem oral e escrita, e tem uma orientação, uma sugestão da professora lá para a gente assistir um vídeo de Magda Soares. Uhum. Com certeza o senhor deve saber quem é. Uhum. E nesse vídeo de Magda Soares, eu não lembro agora qual é o termo que ela traz, mas seria mais ou menos o conhecimento você conhecer visualmente, por exemplo. Eu sei que aquela letra ali é A, mesmo eu não sabendo que aquele signo faz parte de um conjunto que forma o alfabeto, que é uma consoante, uma vogal, que é um numeral. Não é isso que ela está dizendo. É a criança ter essa familiaridade com a letra. Uhum. E é uma coisa que o senhor pontuou aí, que assim, embora seja lá voltado para língua oral e escrita, né, a matemática passa pelo processo de escrita.
Sim. Seria isso, né? Seria dessa forma. Porque é como o senhor falou, nem toda atividade de matemática vai entrar uma soma, uma divisão, alguma coisa do tipo. E nem toda atividade de português tem que só ser verbo, e conjugar, e esse tipo de situação. Então, na prática, trazendo para a minha vivência, eu não fui para a sala de aula, mas eu tenho uma criança que está no processo de desenvolvimento, né, da fala, e a gente, lá em casa, eu coloquei número por tudo que é canto, no corredor, na área onde ela toma banho. Então, ela sabe contar muito bem, hoje, por exemplo, a gente não deixa, ela mal come doce, aí ela ganhou um saquinho, umas balazinhas, aí ela disse, papai, eu posso comer 5? Aí eu digo, pode comer 3. Aí ela comeu 2, ela disse, falta quantas? Ela botou no dedo 1, 2, 3, aí diminuiu os 2, aí falta 1. Então, assim, ela entendeu, né, como funciona o negócio. Então, realmente, assim, na prática, o que a gente está falando aqui, na prática, acontece. Só que o trazer para a sala de aula já tem uma nuance, né? Porque eu só tenho uma criança dentro de casa. É mais fácil de eu criar um ambiente na qual eu consiga, né, valorizar todo esse contexto. Mas na sala de aula a gente tem várias, tem a questão financeira, né, que nem sempre a escola tem recurso, e também parte da disposição do professor, né? E do professor, porque minha filha, ela estuda numa escola pública daqui do município de Parnamirim, uma excelente escola, eu não tenho o que falar de lá, os professores de lá são muito bons, eles têm um contexto pedagógico reforçado lá, eles são bem criteriosos em tudo que eles fazem, mas eu sei que nem todas as escolas são assim. Então, eu acho que depende muito, tem todo um contexto para que isso seja levado a sério e aconteça. Não, realmente. Você falou uma coisa importante para quando você falou da questão dos signos, né, trazido por Aline, né? Realmente isso é um ponto importante, porque, né, a gente discute em matemática também a gente tem uma discussão em termos dessa questão de signos e símbolos e linguagens, né, que vem, da verdade, da parte da área de letras, né, que é a semiótica, né, uma questão que a gente discute também em matemática, né, na parte de educação matemática, então isso está muito, muito, muito presente na discussão, né? Então, claro, a gente trabalha com escrita matemática e faz parte do processo matemático a gente representar, né? Então, a gente tá o tempo, não se faz matemática sem representação. Então, a gente precisa desse processo de desenvolvimento na criança para que ela perceba, né, que a gente também desenvolve esse tipo de atividade. Então, isso é importante. Então, eu achei muito interessante essa sua colocação, de você trazer isso para a realidade da sua filha, né, porque nem todos os pais fazem isso, né? Então, isso é uma questão muito importante. Então, eu até parabenizo você por fazer esse tipo de ação, né? Isso é importante demais. Eu, por exemplo, minha irmã tem uma filha numa idade bem próxima da minha filha, a minha sobrinha, ela tem quase a mesma idade. Por coincidência, segunda-feira agora ela fez 3 anos, a minha filha no final do ano agora faz 4. E essa minha sobrinha, nesse quesito, ela tem um desenvolvimento um pouco mais atrasado, porque é uma coisa que não é valorizado lá na minha irmã. Essa questão de ter representação, número, letra. Quando eu vou para lá, para casa da minha irmã, aí minha filha está assim, aí olha para a placa do carro, aí A, J, número e tal. Aí ela, meu Deus, como essa menina, não sei o que. Isso foi na escolinha, eu disse, faz parte, tanto na escola quanto em casa, porque, como até foi dito aí, é muito importante que os pais participem do processo educacional da criança. Porque se a criança vai para a escola, ouve algo, ou aprende algo ali, quando chega em casa não há um reforço,
uma orientação para que ele estude aquilo ali, o negócio não anda. Eu digo por vivência própria. Comigo, eu sou o filho mais velho, fui muito cobrado pela minha mãe. Já com meu irmão, eu vi que houve assim, um pouco mais de flexibilização, e com minha irmã não houve nenhuma cobrança. É tanto que minha irmã ela ainda não conseguiu nem terminar os estudos ainda. A vida que ela... Então, assim, faz parte do processo que a família se envolva nisso. Eu nem julgo o pai que não faz, porque assim, talvez ele não tenha um conhecimento. E, sinceramente, se eu não estivesse fazendo essa graduação, muito provavelmente eu não iria fazer. Porém, desde o começo do curso, a gente vê, os professores, você e outros professores batem nessa tecla. E assim, Magda Soares, depois que eu conheci, assim, que eu assisti o primeiro vídeo dela, eu acho que eu já vi todos os vídeos disponíveis dela na internet. Pequenas e grandes participações, porque ela é uma mestra na alfabetização. Então, muito do que ela fala, eu trago para a minha vida, na prática mesmo. Outro dia, minha esposa estava falando, eu estava falando com minha esposa e tal, aí ela disse, não, mas isso aí é de quê? É do curso? Eu disse, não, isso aqui foi de um vídeo. Aí expliquei ela, de uma educadora, estudiosa, Magda Soares e tal, não sei o quê. Aí ela estava falando que realmente percebeu que a minha menina, ela tem essa diferença em relação às crianças da mesma idade dela, de conhecer o número e a letra. Hoje, todo dia a gente faz uma atividade. Não vem da escola. Eu compro aquele livrinho de atividade, faço com ela. Às vezes eu mesmo confecciono e faço com ela. Aí hoje a gente estava fazendo o nome cachorro. Aí ela tem uma dificuldade, porque a letra C ela escreve o contrário. Ela bota virado. Isso eu até vou procurar agora saber como contornar isso, que eu ainda não sei. Mas, por enquanto, eu estou na base da insistência. A gente está insistindo para que ela mude para o outro lado. Aí ela foi e fez um C, só que quase fechou o C. Aí ela disse assim, papai, eu fiz um número 0. Aí eu fiquei assim, feliz, né, por dentro, porque ela identificou que o círculo é um 0. Aí a minha esposa estava dizendo, tô vendo que está surtindo efeito, porque para uma criança que... ela estuda creche ainda, né? Para uma criança que vai para uma creche e não tem um ensino, tá excelente. Até a professora dela disse assim, a Alice está muito desenvolvida. Não sei, vocês estão praticando em casa? Sim, a minha esposa falou, meu esposo ele está ajudando ela em casa e está falando, muito bem, continue assim, está dando certo. Porque quando ela chegar na hora de aprender, ela já vai só ser um reforço, porque ela já aprendeu isso aqui. Muito importante. Parabéns, então, pela sua atuação. Você, como pai e futuro educador, né, está no caminho certo. Muito obrigado. Bom, passando só para a segunda parte da aula, né, para a gente fechar, para o vídeo também não ficar muito longo para quem for assistir, eu trago também uma discussão sobre o texto que eu propus que vocês lessem, né, sobre metodologias ativas, né, que são métodos de ensino, né, alinhados ao que a gente chama de educação 4.0, que é a quarta geração da educação, né? Que geração é essa? Né? A educação 4.0, ela parte da indústria 4.0, né? Que é um processo de revolução na indústria que acontece acompanhando as fases de revolução industrial. E a indústria 4.0 ela é caracterizada pela agregação de recursos digitais disruptivos, que a gente chama de tecnologias digitais disruptivas, que são essas tecnologias que hoje a gente está vendo, né, que estão ganhando espaço, um espaço cada vez maior na sociedade, a inteligência artificial, a internet das coisas, né, e outros tipos de recursos digitais que estão quebrando paradigmas de outros que já existiam, né? Então, hoje a gente está passando por um processo de transformação tecnológica, eu acho que o maior desde o surgimento da internet, né? Então, a gente está passando realmente por um processo transformador. E a educação 4.0 é a educação que vem acompanhar essas mudanças. E dentre os métodos, né, da educação 4.0, métodos de ensino, a gente tem as metodologias ativas, que são processos que se contrapõem às metodologias tradicionais de ensino, né? A metodologia ativa, ela tem o propósito de tornar o professor, né,
um mediador do processo de ensino, né? E não o centralizador. Então, esse formato que a gente está usando aqui, eu falando e você escutando, né, é um método que difere do que a metodologia ativa propõe. Né? Então, o estudante ele tem que também ser o protagonista, mas para isso é preciso que seja construída uma autonomia nele, certo? Então, eu trouxe aqui 3 pontos para a gente refletir sobre as metodologias ativas com base no texto que está lá na biblioteca da unidade 2, na aula 6. O primeiro ponto são os possíveis benefícios nas metodologias ativas para o ensino de matemática, né, nos anos iniciais. Coloquei aqui nos anos iniciais porque o texto aborda anos iniciais, mas a gente pode trazer esse contexto, obviamente, para a educação infantil. E na educação infantil, eu acho que é até mais, não sei se eu vou falar besteira, mas muito mais, acho que pode ser mais fácil, entre aspas, a gente tornar o estudante um protagonista, porque eles têm esse papel mais autônomo, eles não têm vergonha de perguntar, eles não têm vergonha de participar, né? O processo da educação infantil ele é diferente porque as crianças elas estão mais naturalizadas e familiarizadas com a sala de aula, como se fosse uma extensão de casa, né? Então, ela sabe que tem uma professora, ela sabe que tem um colega, mas ela trata a professora como uma pessoa adulta que ela pode, em qualquer momento, recorrer se ela precisar, né? Mas, ao mesmo tempo, ela interage com as outras crianças para construir a sua identidade e para construir a sua aprendizagem. Então, um primeiro ponto, né, que pode ser benéfico de utilizar a metodologia ativa, certo, mas só voltando, antes de eu entrar nesses possíveis benefícios, que métodos são esses, né? Existem vários tipos de metodologias ativas, certo? Eu acho que algumas vocês já devem ter ouvido. A primeira, né, que eu posso colocar aqui, que eu acho que é mais comum, é a sala de aula invertida, né? O processo de sala de aula invertida, né, como o próprio nome diz, né, é justamente esse processo de inverter a ordem da sala de aula tradicional. Como é que funciona? A gente chega na escola, né? Pelo menos eu acho que a maioria de nós passou por um processo de educação tradicional. Então, nós vamos até a escola, temos um professor, e a gente espera que esse professor nos forneça um conteúdo para que a gente escute ele falar e, a partir disso, a gente aprenda. Né? Que é o que eu estou fazendo aqui com vocês. Então, é basicamente esse tipo de método. A sala de aula invertida, ela se contrapõe a isso. Então, o professor, ele funciona como um mediador, então ele propõe o conteúdo a ser discutido, mas esse conteúdo, ele é estudado pelos alunos e eles trazem para a sala de aula um processo de discussão colaborativa desse conteúdo. Então, o professor ele não vai ficar só falando e os alunos só ouvindo, né? Ele vai conduzir o processo de discussão e a partir dali ele vai sugerir atividades e os alunos vão aprender nesse processo. É um método ativo, né? Ou ágil, como alguns chamam. Outra metodologia ativa que também está sendo muito discutida é a aprendizagem baseada em projetos, né? Então, a gente propõe um projeto, né, uma ação a ser desenvolvida. Como é que funciona um projeto, né? A gente precisa traçar objetivos, né, para que ele aconteça, né? A gente precisa gerar, geralmente, um fruto desse projeto, um produto final, e a gente tem que criar um método, ou seja, um meio para chegar nesse produto, né? Como é que eu vou desenvolver esse projeto? Então, a aprendizagem baseada em projetos sugere que, geralmente, funciona com estudos de caso, né? Então, os estudantes eles vão investigar algumas situações em que eles vão trazer como é que aquele caso ele se resolveu ou ele se deu. Um exemplo básico, eu não vou especificamente trazer para o contexto da educação infantil, mas para a gente pensar, é o estudante ele investigar como as mídias elas disseminam informações estatísticas, por exemplo. Pode ser um projeto a ser desenvolvido numa turma, por exemplo. Eles podem investigar o processo de crescimento de uma horta na escola, por exemplo. Como é que isso se dá?
Aí usa interdisciplinaridade com ciências, por exemplo, né? Então, isso tem algumas, óbvio, eu estou falando de maneira muito sucinta, né? Mas esses métodos, eles têm um detalhamento, né? E uma especificação, né? De cada um deles, e cada um tem sua forma de ser conduzido, mas de forma bem, né, sintética é isso, antes de a gente entrar aqui nesses 3 pontos. Então, no primeiro ponto, que é o de possíveis benefícios das metodologias ativas, a gente pode colocar o estímulo do interesse pelos alunos pela disciplina, né? Porque, dependendo do método escolhido, ele pode instigar o aluno a investigar, né? Ele coloca o aluno na resolução de situações problema, então isso causa um desafio e desenvolve habilidades de pensamento crítico e criativo, né? É outro benefício. Outro benefício é a inserção de novas metodologias, de novas possibilidades metodológicas no ensino de matemática, né? Sem ser essa matemática em que eu coloco a operação no quadro e o aluno ele tem que armar, efetuar e fazer 10 contas iguais, né? Então, esse método ele não funciona, né? Mas, né, a gente estudos já mostram que ele não tem uma efetividade, que ele não funciona. Ele funciona, mas não tem uma efetividade de qualidade, né? E quando isso é posto, né, em investigação, a gente vê que esse método não funciona para todo mundo, né? Então, faz muito mais sentido eu colocar uma situação, um problema desafiadora para o aluno e fazer com que ele pense sobre a solução, conduzir como ele pode pensar, ele saber selecionar informações de um problema para ele resolver esse problema. Então, isso é muito, né, ao invés de chegar já com a atividade. Ah, professor, mas para o aluno resolver um problema, eu preciso ensinar o conteúdo primeiro, não necessariamente. A aprendizagem baseada em problemas, né, que é outro método ativo, ela se pauta em que o próprio problema conduz à necessidade, né, que o aluno perceba a necessidade. Então, veja que esses métodos ativos eles são centrados no estudante. Então, o estudante ele percebe a necessidade de que, eu não tenho esse conhecimento, eu não sei somar. A criança está lá, você vai propor um problema de adição. A criança pensa, pensa, pensa. Só como é que eu vou fazer? Ou ela vai utilizar um método não convencional, vai fazer contagem. Eu só conheço contagem. Então, se ele está me perguntando, eu tinha 3 carrinhos, ganhei 2, com quantos eu fiquei, né, que é um tipo de problema de estrutura aditiva, né, a criança ela tende a contar onde? No dedo. Porque o primeiro contato que ela tem, né, com estrutura aditiva é a contagem, né? Então, o processo de contagem, ela vai lá nos dedinhos dela, ela associa o objeto à mão, o objeto à ideia de número, e ela vai contar e chegar, está errado? Não, não está errado, né? Ela conseguiu resolver o problema. Então, o importante é que ela consiga se sair nesse processo. Então, isso pode contribuir para a construção do conhecimento pelos alunos e não pelo professor. Então, eles vão ocupar um papel de sujeitos ativos nesse processo. Isso proporciona aulas mais significativas, né, envolventes, especialmente para os alunos que têm dificuldade de aprendizagem. Porque os colegas são os protagonistas, não é um adulto, um professor. São outras crianças que até podem auxiliá-los nesse processo. Partindo para o segundo ponto, né, as contribuições de aprendizagem por meio de jogos, né, que é outro ponto que o texto aborda, né, para o desenvolvimento de competências, né, os jogos eles podem estimular a resolução de problemas matemáticos de forma lúdica, promovendo a compreensão eficaz de conceito, né? Então, a utilização de jogos em sala de aula pode ajudar os alunos a desenvolver habilidades de raciocínio lógico, de concentração, trabalho em equipe, tomada de decisão, definição de estratégia. E os jogos matemáticos, eles também podem proporcionar um ambiente de aprendizagem mais interativo e motivador, né? Então, favorecendo assim a assimilação, de conteúdos de forma mais efetiva. E por último, né, para a gente fechar, acho que já me prolonguei um pouco mais do que o programado, né, temos a potencialização da interação do professor e o aluno, através das metodologias ativas, né? O professor, ele não é descartado do processo, ele só deixa de ser o centro das atenções. É importante que a gente tenha em mente isso.
Então, as metodologias ativas, elas priorizam o aluno como protagonista, permitindo um maior envolvimento e participação ativa deles nesse processo. Então, o professor ele atua só como um facilitador, né, e orientador desse processo, e ele promove uma relação mais colaborativa com os alunos, porque ele vai estar ali mediando a aprendizagem. Então, a utilização de metodologias atrativas, interativas, que promovam esse papel, né, de colaboração, né, e entre professor e aluno, né, pode fortalecer o vínculo afetivo, que é importante, né, principalmente na fase da educação infantil e anos iniciais, entre professores e alunos, favorecendo um ambiente mais acolhedor e mais estimulante e que possa propiciar uma melhor aprendizagem, né? Porque isso conduz, a relação humana é importante nesse processo. Então, ela não deixa de ser um ponto que deve ser considerado quando a gente fala de educação infantil em anos iniciais, certo? Então, esses benefícios, né, e contribuições, eles destacam a importância dessas metodologias ativas, né, e do uso de jogos no ensino de matemática, né? Então, eles promovem uma educação mais significativa e engajadora com os alunos. Então, na nossa segunda avaliação, né, nós vamos trazer essas discussões, né, desses processos que nós já começamos no fórum e no texto, e na videoaula também, né, sobre a Base Nacional Comum Curricular. Então, é bom que vocês retomem o vídeo, os vídeos que estão postados nessa unidade, vejam novamente, façam anotações e questionamentos acerca do que está sendo colocado ali, né? Se não entender, né, perguntar, ou para mim ou para a professora Zineide, para que a gente possa estar auxiliando aí nesse processo. Então, em termos de conteúdo, de conceitos a discutir, era isso que eu tinha para trazer hoje, né? Então, eu vou encerrar, né, por aqui, né? Eu já prolonguei um pouco demais, eu vou só fechar aqui a gravação, para que ela não fique muito longa, né? Então, é isso. Vou fechar aqui.